Você realmente quer mudanças? Sair dessa mesmice que você está? Faça esse jejum. Ao longo de 3 dias. Durante os 3 dias nada acontecerá, mas após os 3 dias, você receberá uma notícia. Eu vou pegar na sua mão e eu e você vamos juntos fazer esse jejum que o diabo não quer de jeito nenhum que você faça. Eu sou Daniel e vamos juntos jejuar para Jesus. Hoje você vai ouvir sobre um jejum poderoso que você não vai encontrar em lugar algum. Claro que existem muitos vídeos no YouTube sobre o jejum que muitas vezes mais confunde do que ajuda, e você acaba ficando perdido e sem saber como fazer o jejum de verdade. Às vezes, você que está aí me assistindo já pensou que não é uma pessoa tão espiritualizada, daí você deixa de fazer o jejum, e depois você acaba se sentindo mal por não jejuar para Deus, não é? Fica tranquilo que hoje isso vai acabar. Antes de te revelar o poderoso jejum dos 3 dias, eu te pergunto, você sabe quando começou essa história de jejum? O jejum é citado pela primeira vez no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, mais especificamente no capítulo 37, versículo 34, quando Jacó, o pai de José, rasga suas roupas e faz um jejum em luto, após acreditar que José havia sido devorado por uma fera. No entanto, esse é um exemplo de jejum não religioso, mas um ato de luto pessoal. A palavra jejum é mencionada muitas vezes na Bíblia, mas é importante notar que nem todas as vezes se referem ao jejum religioso. O jejum religioso, como uma prática espiritual específica, é mencionado em vários lugares na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Ele é frequentemente associado a atos de arrependimento, busca espiritual e humildade diante de Deus. Os profetas e líderes religiosos, como Moisés, Elias, Daniel e Jonas, são algumas das pessoas bíblicas conhecidas por terem jejuado em momentos de busca espiritual ou de respostas. Jesus também jejuou. O jejum de Jesus é relatado no Novo Testamento em Mateus 4, 1, 2, Marcos capítulo 1, 12 e 13 e Lucas 4, 1 e 2. Esses versículos descrevem como Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, logo após seu batismo por João Batista. Durante esse período de jejum, ele também enfrentou tentações de Satanás. Ele usou esse tempo de abstinência para se preparar espiritualmente e enfrentar as tentações que foram oferecidas a ele. É um exemplo importante de autodisciplina e busca espiritual. A Bíblia não especifica quanto à ingestão de água durante os 40 dias no deserto. A descrição nos evangelhos menciona que ele jejuou, mas não entra em detalhes específicos sobre a ingestão de líquidos. Na tradição judaica e cristã, o jejum pode variar em termos de estrita abstinência de alimentos e líquidos, ou pode permitir a ingestão limitada de água ou sucos. Portanto, não é possível afirmar com certeza se Jesus jejuou apenas de comida ou também de água. Muitos defendem que Jesus tomou líquidos, pois ele não foi tentado pelo diabo a materializar água. Eu te pergunto, você sabe por que para você é tão difícil jejuar? Não se sinta sozinho nessa dificuldade, tá? Isso não é exclusividade sua. Na verdade, você e muitos cristãos por aí têm essa dificuldade. Isso acontece porque o diabo sabe que jejuar para Deus é a disciplina espiritual, que tem o poder de romper as dificuldades e as barreiras aqui na terra. Lembre-se de Daniel. As Escrituras falam que um anjo surgiu para Daniel e falou: no primeiro dia em que orastes, Deus já te ouviu e já enviou resposta, mas aconteceu uma guerra no céu. Lembrando que existem 3 céus, você sabia? O primeiro céu é esse que vemos ao olhar para cima, azulzinho e às vezes estrelado. O segundo céu é o espiritual. E o terceiro céu é onde está o trono do Criador. Então, quando Deus te ouvir e mandar resposta, até ela chegar em você, ela passa por onde estão as potestades e os principados, e ali acontece uma batalha. É por isso que você tem dificuldades. É uma luta espiritual. O diabo sabe que você vai se fortalecer, e por isso ele te confunde e te desanima de jejuar. As promessas que Deus já tem para te entregar ficam paradas, te esperando.
Então, com esse jejum, você vai destravar todas as promessas que Deus tem para você. Amém? Olha, antes que você se desanime no primeiro ou no segundo dia desse jejum de 3 dias, você precisa saber que durante o jejum você vai sentir que nada mudou, mas na verdade você está só quebrando as barreiras ainda. Não tenha pressa. Daniel jejuou por 21 dias, mas a resposta para ele só chegou no 24º dia. Faça o jejum e quando você entregar, as portas se abrirão para você. Faça com fé. Lembre-se que o propósito do jejum não é mendigar bênçãos de Deus, mas para te aproximar de Deus. Obviamente que você pode orar e pedir por bênçãos, mas o principal é a aproximação com Deus. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Esse jejum é simples, não é um jejum religioso e radical. Nesse jejum, você vai fazer o seguinte: você vai fazer o seu próprio voto, algo que vai afligir a sua carne. As religiões costumam ditar o que você vai deixar de comer e beber e por quanto tempo. E isso, por muitas vezes, torna o jejum mais difícil e desanimador. O jejum para Deus precisa ser um sentimento seu, vontade do seu coração. E só você sabe o que aflige sua carne, então nesse jejum é você que vai ditar o que você vai deixar de comer ou beber durante esses 3 dias, sendo um jejum só de líquidos ou de frutas. Você vai orar e pedir a libertação de suas bênçãos durante os 3 dias. Durante esse jejum, você vai se irritar, vai ter pensamentos ruins. Não desista. Você pode até pensar que está se conhecendo como uma pessoa ruim, o seu verdadeiro eu. Mas não, na verdade essas coisas estão saindo de você. É a carne sendo afligida, o vaso sendo quebrado. Por fim, você vai se tornar mais leve, uma pessoa mais espiritual. E suas bênçãos serão alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo. É bem simples, é só você dar um toque na tela do seu celular. Tá vendo lá embaixo 4 setinhas piscando? Mais ou menos por ali, tem uma seta meio torta, parecida com essa que está no meio da tela. Clique nela. Vai aparecer uma janela com os seus aplicativos. Encontre o WhatsApp. Deslize os aplicativos da direita para a esquerda até aparecer a opção Mais. Clique nela. Uma nova janela aparecerá. Daí, é só clicar no WhatsApp, escolher alguém e compartilhar.